ainda há muitos milhões dessa geração vivos. Alguns deles, de modo algum, passarão até que todas estas coisas ocorram. Lucas capítulo 21, versículo 32. Desde 1914, já atravessamos 2 guerras mundiais e muitos outros grandes conflitos, além de fomes, terremotos, pestilência e coisas desse tipo. Lucas capítulo 21, versículo 10 e 11. Mas Jesus disse: esta geração, de modo algum, passará até que todas essas coisas ocorram. Mateus capítulo 24, versículo 34. Sim, poderá viver para ver esta prometida nova ordem, junto com os sobreviventes da geração de 1914, a geração que não passará. Quando a literatura do herético corpo governante diz que desde 1914 já atravessamos 2 guerras mundiais e muitos outros grandes conflitos, além de fomes, terremotos, pestilência e coisas desse tipo, na verdade, soa aos nossos ouvidos que somente depois dessa data é que o mundo passou por tempos conturbados. Mas a história não diz assim. Houve muita violência no passado, mas a diferença é que havia poucos habitantes na Terra e uma tecnologia de guerra inferior à de hoje. A grande questão que deve nos interessar é a respeito do tempo do cumprimento da profecia bíblica. A frase "não passará esta geração", encontrada nos 3 evangelhos, é uma grande indicadora de tempo para o cumprimento do sermão profético de Cristo. Dessa frase, derivou-se perto de 80 frases e palavras que indicavam que algo iria acontecer no tempo dos primeiros discípulos. Frases como "em breve", "às portas" ou "o tempo está próximo" são frequentemente encontradas no Novo Testamento. A frase "não passará esta geração" não se refere à geração que viu a Primeira Guerra Mundial em 1914. E muito menos refere-se a qualquer outra geração no nosso futuro. O texto bíblico em questão é muito claro quando refere-se a esta geração, a geração dos discípulos e não aquela geração. Caso fosse uma geração futura, o próprio herético corpo governante reconhece que de fato houve um cumprimento do sermão profético no tempo dos discípulos. Jesus, na sua resposta, tomou ambos os pontos em consideração. Muitas das suas palavras, na realidade, cumpriram-se lá no 1º século, nos anos que levaram à terrível destruição de Jerusalém em 70. A frase "esta geração", no grego de Mateus capítulo 24, versículo 34, a palavra grega é aut, traduzida como "esta", e é um pronome demonstrativo próximo, indicando assim que a geração que não iria passar sem que tudo acontecesse era contemporânea de Jesus. Caso fosse intenção de se referir a uma geração futura, milhares de anos depois, o Senhor teria usado um pronome demonstrativo distante. No caso, seria aquela geração. É claro que Cristo, em seu discurso, usou o pronome demonstrativo próximo, em sua própria língua materna. Mas, quando o texto de Mateus capítulo 24 foi escrito em grego, o evangelista Mateus usou a palavra grega aut. O diabólico corpo governante das testemunhas de Jeová sabe muito bem o peso que tem a palavra grega aut, pois traduziram em 1 João capítulo 5, versículo 20, assim, preste atenção na palavra que vai estar grifada. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para podermos obter conhecimento daquele que é verdadeiro. E nós estamos em reunião com aquele que é verdadeiro, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Qualquer outra tradução das Escrituras Sagradas trazem essa última frase como "este é o verdadeiro Deus e a vida eterna". Aqui temos uma tradução correta da palavra grega aut, mas porque o corpo governante das testemunhas de Jeová traduziu essa ao invés de esta. É porque a palavra Jesus e Cristo
estão perto do fim da frase e, uma vez usada o pronome demonstrativo próximo, este indicaria claramente que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ao passo que o uso do pronome demonstrativo distante, esse, indicaria que somente o Pai é o verdadeiro Deus e a vida eterna, eliminando assim a doutrina da Trindade, tanto negada pela seita herética das Testemunhas de Jeová. Observe o leitor que a gramática de um texto é muito importante para uma correta interpretação. Não podemos nos esquecer de que, de acordo com a citação acima, o próprio corpo governante reconheceu que de fato houve um cumprimento do sermão profético no tempo dos discípulos. Mas, porque as Testemunhas de Jeová pensam que ainda haverá um futuro cumprimento para Mateus 24, o próprio herético corpo governante responde em uma de suas literaturas. Mas a profecia dele havia de ter um significado ainda maior mais tarde e, de fato, em nossos próprios dias. É sobre esse significado ainda maior que vou analisar nos próximos vídeos no decorrer do estudo.